Agora vamos passar para Dr. Fábio Mesquita, médico, doutor em saúde pública, fundador da Associação Internacional de Redução de Danos, recém-chegado de 8 anos na OMS e na Ásia. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite da Abrand, em particular o convite do Fernandes e da diretoria da Abrand, o Fernandes como presidente do Congresso. Queria dizer do meu prazer e privilégio de estar nessa mesa aqui, cercado do Tarcísio Andrade, que não só é um amigo de muitos anos, mas é um lutador de muitos anos nesse campo, e da Andréa Domânico, com quem eu aprendi muita coisa na vida, e brigamos e trabalhamos juntos muitos e muitos anos. E, enfim, para mim é um enorme privilégio estar aqui com vocês, podendo participar dessa mesa e dessa discussão. Andréa já explicou que nós todos acordamos às 5h30 da manhã, tomamos café às 6h, sentamos no ônibus às 6h30 e conseguimos chegar agora há pouco, mas a gente tentou cumprir, à medida do possível, o horário. Bom, eu vou fazer um pouco de histórico, porque eu acho que o histórico nos ajuda a pensar, e eu perdi a fala do Tarcísio por essa questão de trânsito até chegar, né? Mas imagino que ele tenha falado algumas dessas coisas, eu só vou tentar recuperar. Eu acho que a gente tem que falar um pouco assim sobre o que aconteceu em termos de redução de danos no Brasil, o que aconteceu em termos de redução de danos no mundo e os conflitos das políticas públicas de drogas que ocorrem aqui e fora daqui, e quais são as perspectivas. Essa seria a minha intenção nessa fala, né? Bom, a redução de danos, assim como uma política pública ou como um conceito, ele foi surgindo na década de 80 e era uma reação natural à política de guerra contra as drogas que foi estabelecida no governo dos Estados Unidos e que, em certa medida, tomou a dimensão do planeta como sendo uma política pública razoável, né? Uma política pública que achava que criminalizando o usuário de drogas, criminalizando o portador de drogas, criminalizando a pessoa que comercializava drogas, poderia se resolver os problemas do planeta. Essa política foi se demonstrando uma política completamente ineficiente. Na verdade, ela era muito mais uma estratégia de geopolítica e uma estratégia de conseguir com que a grande indústria norte-americana, que até hoje é a indústria que financia todas as campanhas eleitorais, etc., que é a indústria armamentista, ela tivesse um outro inimigo com o final do comunismo, e antes da guerra antiterrorista, tinha a guerra do meio que fazia algum sentido, era a guerra contra as drogas. E ela era, em certa medida, um incentivo à indústria armamentista, mas também ela era um incentivo à geopolítica. Por exemplo, os Estados Unidos tinham que devolver o Canal do Panamá por um acordo de muitos e muitos anos, e na devolução do Canal do Panamá implantou o Plano Colômbia do lado de lá do canal, onde continuava o controle do canal, só que de uma forma diferente, né? Antes era um acordo pós-guerra e depois passou a ser um acordo baseado numa guerra, que era a guerra contra as drogas, que também fracassou na Colômbia, como fracassou em qualquer outro lugar do planeta, inclusive nos Estados Unidos. Nessa época também se trabalhou muito uma ideia de que você poderia fazer educação nas escolas com esse viés proibicionista e que essa educação nas escolas teria um resultado no futuro de evitar que as pessoas consumissem drogas, né? E aqui no Brasil, nos Estados Unidos, esse projeto chamava DARE, né? Aqui no Brasil, PROERD,
E ele foi traduzido literalmente e, assim, todas as avaliações, todos os estudos referentes a ele demonstraram também que eram completamente ineficientes essas atividades desenvolvidas para educar crianças, estimular o proibicionismo na cabeça das crianças, como se isso pudesse evitar que as pessoas fizessem o consumo de drogas, né? Bom, não precisa lembrar para esse público aqui que a humanidade consome drogas desde que ela se concebeu como tal e vai continuar consumindo drogas até que a nossa extinção venha, né? Então, assim, é só uma questão de tempo, momento. Então, assim, a questão de tentar evitar esse comportamento, ele não é, evidentemente, uma estratégia de sucesso. Nesse conceito surge então uma ideia de que, bom, já que você não consegue evitar, já que é uma realidade e a gente tem que ser completamente pragmático em relação ao que está acontecendo, então vamos tentar reduzir os danos causados pelo uso de drogas que vai continuar acontecendo, independente da guerra contra as drogas, independente dos ProERDs e DERs da vida, isso vai continuar acontecendo. Bom, ela surge na década de 80, tem alguns fatos históricos assim que a colocam, mas talvez o mais interessante tenha sido uma crise de disseminação de hepatites na Holanda, no início da década de 80, na qual eles descobriram ou resolveram adotar uma medida que, distribuindo seringas e agulhas para que as pessoas evitassem o compartilhamento de drogas, seria uma maneira de impedir que essa crise de hepatites da época pudesse ser disseminada. Quando chegou o HIV, que chegou mais ou menos na mesma época, mas que a gente conseguiu compreender já de meados para o final da década de 80, essa mesma lógica aplicada à crise de hepatites do início da década de 80 na Holanda foi aplicada, então, à questão da transmissão do HIV. E até hoje se mostra extremamente eficiente, tanto para um quanto para outro, né? Tanto para controlar a hepatite C quanto para controlar HIV, esses programas de distribuição de seringa. Aqui no Brasil, redução de danos chegou em 89, lá na cidade de Santos, a gente resolveu propor, tinha uma epidemia de AIDS relacionada a usuários de droga, mais de 50% dos casos eram usuários de drogas injetáveis. Santos era o maior porto do país, exportador de cocaína, como todo o Brasil nessa época era considerado um país de exportação, não era exatamente um país de consumo na classificação que se tinha na época, mas a vida foi demonstrando que exportação e consumo eram coisas associadas, né? Nas estratégias de comercialização, você conta no lucro que vai ter na comercialização da droga as perdas que se faz pelo caminho, seja por apreensão da polícia, seja por necessidade de trocar a forma de transportar a droga. Então vai se criando alguns locais e a gente passou a ser um país de consumo muito importante por causa disso. Santos talvez tenha sido um dos primeiros lugares, porque é o maior porto da América Latina e, por conta disso, passou a ter um consumo grande de cocaína injetável já na década de 80. Era final da década de 80, a gente tinha acabado de assumir o governo municipal de Santos, o secretário de saúde era o Dr. Davi Capistrano, da Costa Filho, um sanitarista brilhante, muito comprometido com soluções pragmáticas. Eu estava como coordenador de AIDS do município e a gente resolveu implantar um programa de trocas de seringa para confrontar a epidemia de AIDS naquela época. A gente foi processado pelo Ministério Público com base na lei vigente da época. Está aqui o Maurides, que ajudou me a defender, né, junto com o Dr. Toron, por várias e várias vezes, em inúmeros processos que a gente teve na vida. E a gente conseguiu vencer, né? Assim, os processos foram arquivados, a gente não foi condenado,
mas foi feito um acordo na época com a promotoria, entre a prefeitura e a promotoria, que a gente arquivaria o projeto para que o município não tivesse que pagar uma multa diária e eu e o Dr. Davi não fôssemos imputados. A alternativa que a gente buscou foi trabalhar com a sociedade civil e não diretamente com o município. Em 95, o Dr. Tarcísio Andrade aqui, em 95, o Dr. Tarcísio Andrade aqui em Salvador, foi 95, né, Tarcísio? Ele, eu estou ficando velho, gente, desculpa. Ele implantou, então, o primeiro projeto de trocas de seringa, que de fato aconteceu no Brasil, e foi um projeto que a gente chamou na época de tolerado. Ele não chegou a ser legal, mas também não teve nenhum tipo de perseguição, o que ajudou muito a implantação e avançar nessa política. Em 1998, a gente realizou em São Paulo a nona Conferência Internacional de Redução de Danos, no Hotel Renascense, e isso deu uma enorme repercussão para a mídia local, etc. Nesse mesmo dia da abertura da Conferência de Redução de Danos, o governador de então, Mário Covas, promulgou uma lei que foi a primeira lei estadual de autoria do hoje deputado federal Paulo Teixeira, que ainda é um dos nossos grandes aliados no Congresso Nacional, e o Paulo, na época, era deputado estadual em São Paulo, fez a primeira lei no Brasil que permitia trocar seringas, né, nos serviços de saúde, e com o objetivo de prevenir a disseminação de AIDS. E aí o governador Mário Covas promulgou essa lei na abertura da conferência. A abertura foi no Palácio do Governo, em São Paulo, e nessa abertura foi promulgada a lei que tinha sido publicada de manhã no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Bom, o auge da epidemia de AIDS é da década de 90, né? E associada a ela uma epidemia muito densa, muito intensa de hepatite C. E aí entra nessa fase que o Tarcísio descreveu, onde existia um projeto do Banco Mundial, existia recursos, existia investimento, e na própria discussão da política pública nacional, na época dirigida pela Secretaria Nacional, que se chamava Antidrogas na época, nas discussões de políticas públicas, a redução de danos foi incorporada como uma das políticas públicas brasileiras, como do ponto de vista formal é até hoje, né, uma das políticas públicas em curso no país. Em 2002 vem a criação do Programa Nacional de Hepatites Virais, que a Andréia descreveu aqui, trabalhou nele também. E em 2003 aparece a proposta de tratamento universal para hepatite B e C, que até hoje é vigente, né? Essa época foi uma época de grande debate acadêmico no Brasil, né? Foi uma época de muita publicação, muito debate, um grande progresso nessa área, uma discussão bastante intensa sobre a importância das políticas de redução de danos. Mas, como a Andréia descreveu, e como a história mostrou, em certa medida a gente associou política de redução de danos à questão de saúde, particularmente à epidemia de AIDS e um pouco à epidemia de hepatites. E discutiu muito pouco os outros aspectos da redução de danos, que seriam os impactos sociais, políticos, na área de direitos humanos e outras questões que a Andréia também descreveu muito bem aqui, né? Eu acho que essa é uma crítica justa. Por outro lado, embora ela levante isso como uma crítica, a realidade também do momento, eu acho que nos colocava um pouco essas limitações, né? Difícil que a gente, talvez naquela época, tivesse essa visão ou conseguisse entender essas limitações. Hoje é bastante claro, porque você faz um recorte do passado, fica tranquilo de olhar, mas na época eu acho que ela tem razão em relação a isso. Bom, no início, vamos dizer, na última década, entre 2000 e 2010, também se fortaleceu no Brasil o movimento antiproibicionista.
que ajudou bastante na discussão, né? E aí eu acho que a gente tem, assim, desde a fundação do Psicotrópicos, Coletivo DAR, outras organizações que passaram a dar o tom da discussão antiproibicionista no país. Eu acho que o ápice disso foram as marchas da maconha, pegando, embora particularizando para uma droga, né, o antiproibicionismo, a Marcha da Maconha teve um papel interessante de abrir o debate da liberdade de expressão na sociedade, que eu acho que acabou culminando numa decisão do Supremo Tribunal, autorizando a Marcha da Maconha, que chegou a ser quase proibida, né? Mas eu acho que esse movimento antiproibicionista, ele foi extremamente positivo na última década, e foi bastante fortalecido e trouxe para a gente muita esperança, né? Eu estava fora do Brasil mais da metade da década, acompanhei de longe, dei a contribuição que era possível à distância, né, principalmente virtual, mas eu acho que foi um movimento extremamente importante. Eu entendo que no começo dessa nova década, nos últimos 3 anos, houve um fenômeno no Brasil que eu estou chamando aqui de ressuscitação dos laranjais, né? Eu acho que alguns aqui vão me entender, mas basicamente eu não estou falando de vocês ali que estão de laranja, não, tá? Basicamente houve uma ressuscitação de políticas públicas baseadas em terror, não baseadas em evidência, né, baseadas numa epidemia de crack que não existe, baseadas em questões que trouxeram à tona uma discussão mais conservadora, né, e abriram espaço para algumas questões bastante, vamos dizer assim, inesperadas, por um lado. Embora, se a gente olhar a história de diversos outros países, elas não são completamente inesperadas, né? Como, por exemplo, a utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde para financiamento das comunidades terapêuticas. Mas se você observar, por exemplo, mesmo países que têm legislação avançada, como Portugal, ou mesmo a Grã-Bretanha, e eles têm recursos públicos destinados há algumas comunidades terapêuticas, claro que dentro da característica de comunidades terapêuticas que trabalham baseados em evidência, né? O principal problema são aquelas que não são nem comunidades, nem terapêuticas, e que não trabalham baseados, né, no mínimo de evidência científica para poder fazer o que se chama de recuperação ou tratamento. Quando você generaliza e fala assim, bom, pode haver recurso para todos, embora tenha critérios, tem o risco, mas, enfim, nós estamos na fase de tentar refinar essa generalização e colocar recursos para quem de verdade tem algum tipo de contribuição a dar nas questões de tratamento. Por outro lado, também foi um momento que surgiu uma série de alternativas de cuidados de saúde, e eu queria destacar aqui os consultórios de rua, os consultórios na rua, as atividades desenvolvidas dentro do Sistema Único de Saúde, com alguns lugares extraordinários, como São Bernardo de Campos, Santo André, Recife, e esse aqui mesmo em Salvador, enfim. Esse trabalho que, vamos dizer assim, foi de um embate político no qual a gente está nesse momento, entre atividades baseadas em evidência e que funcionam e que estão indo muito bem, e atividades baseadas, vamos dizer assim, mais nessa questão do medo e etc. Eu acho que também vale a pena lembrar que assim, a gente tem avançado até nessas discussões. Nós tivemos recentemente um simpósio espetacular em Brasília, chamado da Coerção à Coesão, financiado completamente pelo governo federal, pela Senad, a diretoria de AIDS, pela Coordenação de Saúde Mental,
Muitos de vocês estiveram lá e eu acho que o debate avançou bastante nessa linha. E a gente está trabalhando agora o desenvolvimento do que a gente chama de uma linha de financiamento de drop-in centers, né, de lugares onde as pessoas podem ir sem nenhum tipo de cobrança. Ela vai lá para tomar banho, assistir televisão, tomar um suco de laranja, passar o dia, como existe em vários lugares do mundo, e a gente está desenvolvendo toda uma linha de trabalho nesse sentido. Esses embates, o meu tempo está acabando, mas eu queria dizer assim que esses embates que se deram aqui no Brasil, eles se dão no mundo todo. Essas contradições nas políticas públicas de drogas, elas são amplas, gerais e restritas, né? Para dar um exemplo muito próximo, um vizinho nosso, que é o Uruguai, que está discutindo a legalização da maconha, o que é uma coisa espetacular, é o mesmo país que está discutindo internação compulsória. Na mesma proporção da intensidade que discute a legalização da maconha, discute a internação compulsória. E eu queria dizer que, assim, eu acho que o progresso global, o progresso internacional tem sido espetacular na direção progressista, vamos dizer assim. Eu queria destacar alguns eventos, e talvez o mais interessante delas na luta antiproibicionista tenha sido a Constituição Global, a Constituição da Comissão Global sobre Drogas, que é dirigida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tem entre os participantes vários ex-presidentes, tem o Kofi Annan, que é o ex-meu chefe na ONU, que foi o secretário-geral da ONU. Enfim, é uma comissão de alto nível e que tem feito discussões extremamente interessantes pelo mundo afora sobre essa questão. Quer dizer, por exemplo, da OMS, por exemplo, que eu tive o privilégio de liderar o lançamento de um documento, que foi o primeiro documento da ONU condenando o tratamento compulsório, um documento que a gente fez lá no escritório regional da OMS das Filipinas, condenando o tratamento compulsório na China, no Vietnã, na Malásia e no Camboja, que acabou dando como consequência, 2 anos depois, um documento da ONU assinado por todos os diretores, condenando o tratamento compulsório de drogas, que nós usamos muito aqui no Brasil no debate da lei do Osmar Terra no Congresso Nacional, né? Então, há progressos incríveis. Por exemplo, quem assistiu o discurso da UNODC, da diretoria da UNODC de Viena, na mesa do simpósio da coerção à coesão, não consegue reconhecer aquela entidade, né? Que no passado, por exemplo, não ia nas conferências de redução de danos, se recusava a discutir isso, etc. Tem um discurso completamente arrojado, completamente progressista e muito diferenciado nesse momento. Talvez o suprassumo das mudanças tenha sido a posição do CICAD, né? Uma das mais conservativas, uma das mais conservadoras instituições de políticas coletivas da América Latina, em todos os sentidos, seja econômico, seja... Se você olhar a CICAD de qualquer lado, é uma coisa extremamente conservadora, e ela tomou uma posição contra a guerra contra as drogas na sua última reunião, liderada por vários presidentes de Estado da América Latina, né? E que virou, de verdade, uma verdadeira coqueluche internacional, esse documento da CICAD. Enfim, eu queria concluir, porque o tempo está acabando aqui, que assim, o potencial que existe, assim, não vai haver uma paz nesse sentido, ou uma preponderância nesse sentido, sobre quem é que vai estar dominando, ou influenciando, ou enfim, avançando nas políticas públicas. Entre os conservadores, aqueles que são proibicionistas e que acham que a guerra contra as drogas é a solução, e entre os progressistas, né, que se juntam aí desde o campo da redução de danos aos antiproibicionistas, aqueles que querem a mudança e que acham que esse modelo está esgotado. Eu tenho dito que a humanidade está concluindo que o que nós fizemos durante todos esses últimos anos
não foi suficiente para equacionar o problema. Nós precisamos mudar, e precisamos mudar muito, e há um potencial de mudança, né? E a gente acredita que nas diversas frentes que a gente está, no governo, na sociedade civil, nas universidades, nos governos municipais, nos governos estaduais, cada um de nós tem um papel a cumprir para que a gente consiga fazer avançar as políticas públicas sobre drogas. Obrigado. É uma pena que a gente esteja com o tempo apertado. Gostaria de pedir desculpa, Fábio, por ter sido chata nessa questão do tempo. E é uma pena também pelo tema e pela importância da mesa, né? Assim, o que foi tratado aqui, eu acho que merecia um espaço bem maior. Eu acho que urge mesmo uma reflexão, uma espécie de balanço sobre esse percurso da redução de danos no Brasil, no sentido da gente, né, refletir sobre o que nós conquistamos, em que nós nos passamos e para onde avançar, né? Dentro dessa perspectiva, eu queria destacar poucas coisas para não me alongar e passar para a plateia. Acho que, inegavelmente, assim, teve um avanço, né? A redução de danos saiu de uma prática ilegal, clandestina, como o Fábio, né, lembrou, e foi alçada a um lugar de política pública. Inegavelmente, isso é uma conquista, né? Outra conquista também foram a construção de novos dispositivos de atenção orientados por essa ótica, como consultórios de rua, por exemplo. Dentro da perspectiva de que em que nos passamos, eu concordo com a Andréa. Eu destacaria dois aspectos que ela trouxe. Um, a mudança de perfil do redutor de danos. Ele não é mais um usuário da comunidade. Isso significou uma perda enorme nesse campo de atenção. E fez com que também se esvaziasse um trabalho que tinha uma perspectiva política e cidadã de inclusão desses usuários pela essa via da redução de danos, que era um caminho que se mostrou muito eficaz, como mudança concreta de posição dessas pessoas na vida. A outra coisa que eu gostaria de destacar, que a Andréa traz, é que se focou na redução de danos como uma técnica de cuidado à saúde, isso em detrimento de sua importância enquanto ação política de cidadania. Isso eu acho que também é um aspecto crucial que a Andréa trouxe aqui para a gente discutir. Nesse sentido, pontuando essas questões, eu passo para a plateia. Gostaria só de saber, por conta do tempo, quanto tempo a gente vai ter de debate. São 9h35, podemos ficar até 10 horas, ou muito, 15 minutos de debate. Eu acredito, então, que a gente podia passar, plateia, talvez 3 ou 4 perguntas. Vem para frente para fazer a pergunta. Obrigada. A sugestão é que as perguntas se limitem, ou comentários se limitem a 2 minutos. Difícil, viu, Olga? Eu... Bom dia, gente. Eu sou Jamile Soares, sou pedagoga. Atualmente estou coordenando o PRD, que fica no ponto de encontro, que é o espaço, né, de convivência. E faço parte do CETAD também. E uma honra para mim estar aqui hoje vendo vocês, Olga, Tarcísio, né? Pessoas que fizeram parte da minha formação, inclusive. Eu só queria fazer um comentário e talvez trazer para reflexão sobre a questão de falar de sexo para usuários de drogas, né? Eu fico pensando, se a gente está falando de uma população que está em vulnerabilidade social e que tem algumas questões, que também não tem acesso ao posto de saúde, que também não tem acesso, muitas vezes, ao preservativo, eu acho que é importante também levar para o campo, né, essas informações sobre saúde em geral, que eu acho que isso responde um pouco a gente sair das limitações só da saúde e trazer outras discussões para essas pessoas, que suscitem nelas mesmo, né, a busca da autonomia, a reflexão de suas ações, inclusive do uso. Então, atualmente, a gente está trabalhando em 5 áreas no Centro Histórico de Salvador há 3 meses, né, e a gente está conseguindo resgatar um pouco desse trabalho, e o que eu acho que é importante também, com esse perfil do usuário, que eu sempre falo, né, essa eu acho que é uma discussão da gente que está na base da redução de danos, é discutir um pouco desse perfil. Então, só queria fazer esse comentário e dizer que, para mim, né, é muito importante que a gente possa levar a discussão de redução de riscos e danos, né, para além das drogas. Obrigada. Alguém da mesa quer comentar alguma coisa sobre ela? Primeiro, a gente... Tá,
Fazer uma rodada, talvez. Bom dia, Andréia. Mais uma angústia do que uma pergunta. Meu nome é Adriano, eu sou educador social, trabalho na Cracolândia também, nos espaços de convivência para moradores em situação de rua. A gente sabe os estigmas que tem causado a política da abstinência total na vida dos nossos irmãos, sabe os estigmas, a culpa que isso proporciona. A gente sabe também que a redução de danos é muito mais do que medidas médico-sanitaristas, sim uma postura ética política, mas só que às vezes essa terapêutica parte deles, da abstinência total, e a gente sabe que isso tem só atrapalhado o nosso trabalho, e quem está ganhando são as plantações de laranja, e quem perde somente é os nossos irmãos. Existe algum caminho para diálogo com essa filosofia, essa terapêutica? Porque eu até acredito que NA também, ela é uma redução de danos, porque tirar um indivíduo lá do NA, você vê o dano que ele produz. Né? Eu queria saber se existem caminhos possíveis para os diálogos, sabe? Sabendo também que essa postura política terapêutica, ela está dentro da Unifesp. Como é que a gente vai dialogar com isso e se existe um caminho para isso? Bom dia, eu cheguei a partir da fala da Andréa, então não sei se a minha pergunta já foi abordada de alguma maneira pelo Tarcísio. São duas perguntas. Uma é o seguinte, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a possibilidade da regulamentação da profissão de redutor de danos no Brasil, ou a impossibilidade, enfim, e que caminhos haveria para que isso pudesse acontecer em um reconhecimento mais oficial. Desculpa, eu não me apresentei. Meu nome é Luiz Toffoli, eu sou psiquiatra, sou professor da Unicamp. E a outra pergunta é a seguinte, a gente sabe que houve uma redução muito grande da contaminação por AIDS, em parte pela migração do uso injetável da cocaína para o crack. Né? Até que ponto é estratégico a gente dizer que crack foi redução de danos nesse contexto? É também uma provocação, né? A última pergunta. Bom dia, meu nome é Helena, eu sou de São Paulo. A minha pergunta é uma pergunta para a mesa, é uma pergunta transgeracional. Nós pioneiros, ou nós, com os vários codinomes aí de históricos, não sei o que, eu prefiro dizer que nós somos uns clássicos. Quem começou e está militando e está trabalhando. Ontem participei aqui de uma apresentação oral e vendo o pessoal começando, indo a campo, descobrindo o redutor, descobrindo o que é o vínculo no campo, nos serviços, etc. A minha pergunta para a mesa é assim, como nós podemos articular o que já conhecemos, o que já produzimos, o que já avançou, determinadas lutas, etc., com esse início tão verdinho, tão fresquinho, que está descobrindo as questões agora. Fez sentido a minha pergunta? Ficou todo mundo tão quieto. Como passar o bastão? Eu acho que agora podemos encerrar, não é? E passar para a mesa. Quem gostaria de começar? Quer? Já vai fazer de consideração? Não, vou ser rapidinho. Sobre a questão de regularizar a profissão de redutor de dano. Hoje me incomoda, até para ser coerente com o que eu coloquei, chamar as pessoas de redutor de dano. Lá no CAPS, que é um CAPS, repito, financiado pelo governo do Estado, que é docente assistencial, nós temos 6 redutores de danos. E eles se queixam que as coisas menores são alocadas para ele. Eles ficam como coringa, solicitado para uma série de coisas que os outros técnicos não querem fazer. Em princípio, o indivíduo é ou não é redutor de dano, independente do nível que ele esteja, da hierarquia que ele esteja. Eu acho que nós vamos resolver isso da seguinte maneira, garantindo que na capacitação dos agentes comunitários de saúde esteja conteúdos relacionados à atenção às pessoas que usam drogas. E neste grupo de pessoas capacitadas, nós teremos certamente pessoas com maior nível de identificação, que farão um percurso mais específico, e estes ocuparão esse lugar de um trabalho na comunidade mais específico, do que a gente defender uma categoria específica de redutor de danos. A gente precisa ter essa ação de forma transversal em toda a rede básica. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar a respeito, tá certo? Bom, eu queria responder para a colega do ponto de encontro que eu não sou contra se discutir sexualidade no campo.
Eu sou contra a gente usar isso como redução de danos, porque a gente tem projetos no Brasil, eu circulo bastante o Brasil, que sai distribuindo preservativo na área de uso de drogas e diz que está fazendo redução de danos. Não discute drogas, não discute a redução de danos em si. Então, isso não é redução de danos, é redução de risco, tá? Então, é nesse sentido. Eu sou totalmente a favor que se discuta sexualidade e sexo, né? Práticas sexuais com os usuários de drogas. Né? Eu não sou uma clássica, eu prefiro ainda continuar dizendo que eu sou a sobrevivente. E, né, se vocês lembrarem da história, eu que fui lá brigar com o Ministério da Saúde na época para que desse preservativo feminino para as mulheres parceiras de usuários de drogas, porque não queriam dar. E se hoje as mulheres parceiras de usuários de drogas têm preservativo feminino, foi uma luta do Edley, porque a gente brigou feio para que isso acontecesse, e tem algumas pessoas falando, porque lembra da briga que a gente teve. Né? Olha, Adriano, eu acho que o que funciona são esses serviços que o Fábio está dizendo, que a gente conheceu no exterior e que a gente vai implementar e que eu vou ajudar com certeza, que são os drop-ins, esse serviço que é 24 horas e que é de baixa exigência, onde o usuário entra, ele tem uma equipe de saúde, mas ele tem ali toda uma possibilidade de descansar, tomar banho, ele pode entrar doidão, ele pode sair, ficar doidão e voltar, lavar a roupa dele, e aí você vai fazendo essa vinculação para que se discuta a complexidade do fenômeno de droga. Obviamente, o que o NA, os AS, são redutores de danos. Você pode todo dia recair e todo dia voltar lá. O único problema é que eles não resolvem a questão da droga. Né? Porque o cara que fala, faz 5 anos, 3 meses e 2 dias que eu não uso drogas, faz 5 anos, 3 meses e 2 dias que ele não resolveu o problema dele com droga. Certo? Lembrando o Claude Olivenstein, né, que o contrário da dependência não é a abstinência, né, é a liberdade. Né? Então, nós que fazemos prática clínica, né, que trabalhamos com a dependência, não trabalhamos para as pessoas pararem de usar droga, trabalhamos para que elas tenham uma relação melhor com aquela droga. Se ela vai se depender dessa droga, é com ela, não é com a gente. Né? E, por fim, sobre a regulamentação da profissão de redutor de danos, eu acho que isso é uma discussão difícil de se fazer. Eu sou instrumentadora cirúrgica, né, de formação. Até hoje não se regulamentou essa profissão. Né? Estão aí os amigos do direito para nos ajudar nisso. E penso que o movimento de redução de danos, o pouco movimento sobrevivente, perdeu a mão quando o coordenador de saúde mental assinou a portaria de os consultórios na rua, com a atenção básica, e lá ele criou uma categoria trabalhista. Eu estava na reunião, levantei e briguei com ele e disse que ele perdeu a oportunidade de legalizar a profissão de redutores de danos. Agora, eu também trabalhei muitos anos com redutores de danos, e lá na Edley era o seguinte, você é redutor por um tempo. A gente quer que você seja redutor, mas que você se desenvolva para outras coisas. Então, incluir socialmente também é fazer com que essas pessoas se desenvolvam em outras profissões. Se vai ser agente comunitário de saúde, se ele vai fazer faculdade de psicologia, serviço social, se ele vai trabalhar como músico profissional. Né? No Edley a gente tinha uma preocupação bastante grande em relação a isso. E, por fim, crack como redução de danos? Não. O crack é uma droga bastante complexa no manejo, né? Eu acho que redução de danos para cocaína injetável era cheirar cocaína, sim, tá? E acho que redução de danos para crack, se a gente pensar, é cheirar cocaína ao invés de fumar cocaína, né? Agora, não dá para discutir contigo em 1 minuto isso, né? Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade quando a gente fala do crack. E só para terminar em relação ao plano do crack, eu não sou contra o plano, né? Eu sempre digo que é possível vencer o crack, não é possível vencer o plano. Mas é importante que a gente entenda que o plano, infelizmente, dos 4 bilhões que estão alocados, 2 bilhões foram para comprar taser e para comprar equipamento para vídeo monitoramento da polícia. O taser não é uma arma letal. Para mim e para alguns de vocês aqui. Mas para um usuário de crack, que tem fibrilação ventricular, fibrilação atrial, problemas pulmonares, o taser é uma arma letal. Então, a gente tem que entrar nesses conselhos aí que estão discutindo o crack é possível vencer e dizer, é possível vencer o crack, mas o plano está bem difícil de vencer, viu?
Encerramos, então, essa mesa e gostaria... Fábio, quer falar ainda? Desculpe. Não, eu Obrigada com o horário, Fábio. Imagina, não tem problema. Eu só queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui. A Bahia é um lugar inspirador, né? Tem desde do Dr. Nery, mas assim, se a gente pensar em quantos não baianos a Bahia atraiu para trabalhar por aqui, pelo Brasil, né? Está aí o Dr. Tarcísio, o Fernandes, o Edward McRae e tantos outros que acabaram imigrando e daqui contribuem muito com o Brasil. Então, eu acho que é um privilégio estar aqui. Eu queria só, nessa questão do crack, que eu gostaria de dizer que, assim, se você for muito objetivo, um dos grandes motivos pelos quais a gente impactou a epidemia de AIDS entre pessoas que usam drogas no Brasil foi, sem dúvida, o crescimento do crack. Há é claro que eu não estou diminuindo o papel que tiveram os projetos de redução de danos. Eu acho que é uma associação. Eu descrevi isso num paper que eu publiquei há muito tempo atrás, fez parte da minha tese de doutorado, acho que em 2001. Eu fiz já essa associação entre o crescimento do crack, diminuindo a epidemia, e também a questão dos movimentos de redução de danos. Eu acho que foi uma associação das duas coisas. Agora, o Chico Inácio, né, nesse estudo que ele acabou de publicar, que fez parte dessa abordagem nacional, esse estudo nacional sobre crack, estabeleceu uma relação entre uma pessoa que usa crack e o HIV de cerca de 5%. É claro que completamente diferente dos indicadores de 95%, 85% que a gente tinha com os de drogas injetáveis. Mas 5%, o país tem uma taxa de prevalência do HIV de 0,4%. 5% é mais de 10 vezes o país, né? Então, ainda assim, é um problema relevante, embora não tão relevante quanto nos momentos da droga injetável. Enfim, nos momentos em que a gente está começando a discutir que é possível acabar com a epidemia de AIDS, né? A gente já começou a levantar essa bandeira e tem até uma data, 2030 é a meta. Eu acho que isso para a epidemia global, a gente tem certeza de que houve uma modesta contribuição do crescimento de crack, particularmente na América Latina, para derrubar bastante a epidemia entre pessoas que usam drogas injetáveis.